Olá, olá, querido, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Eu hoje não vou fazer uma reflexão na epístola de Paulo a Timóteo, mas quero trazer para você, principalmente você que é um pregador da palavra, que queira pregar a palavra, 3 coisas que o pregador precisa descobrir sobre o texto que ele vai pregar. Seja o Antigo Testamento, principalmente, ou o Novo Testamento. Então eu quero deixar essa reflexão para você aqui rápida e que você fique ligado com isso. Primeira coisa que o pregador precisa saber, precisa descobrir sobre o texto, é de que gênero literário aquele texto é e pertence. Ou seja, a Bíblia é um livro, e como um livro, a Bíblia é uma literatura, e a literatura e um texto, ele tem uma característica que é chamada de gênero. Por exemplo, pode ser um texto que ele é histórico, pode ser um texto que ele é poético, pode ser um texto que ele é jurídico, e o pregador precisa saber. Um exemplo é o texto de Provérbios 22:6, bem conhecido. Ensina o menino no caminho que deve andar, quando crescer, não se desviará dele. Então é preciso que o pregador saiba que esse gênero literário é um provérbio, é uma máxima da vida. Não é uma promessa, não é um mandamento, não é uma profecia. É um provérbio, é uma máxima da vida. Por isso, assim entendendo, ele com certeza não vai fazer uma má interpretação. Segunda coisa que o pregador precisa saber e descobrir sobre o texto é qual é a história por trás do texto. Isso a gente chama de contexto histórico. O primeiro é contexto literário, esse é o contexto histórico. Qual é a história por trás do texto? Um exemplo é o Salmo 51, quando o pregador vai pregar sobre o Salmo 51, que é um salmo do salmista Davi, e que ele está pedindo perdão, ele está confessando a Deus o seu pecado. É preciso que o pregador saiba que a história que conta o pecado desse salmista, que agora no Salmo está pedindo o seu perdão, está lá em 2 de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, no capítulo 11, que vai narrar o pecado de Davi com Betseba. Então, segunda coisa que o pregador precisa saber a respeito do texto que ele vai pregar é qual a história por trás do texto. Terceira coisa que o pregador precisa saber sobre o texto é se há uma linguagem figurada neste texto. Ele precisa saber se, como literatura que é o texto bíblico, se naquele texto tem alguma linguagem figurada. Exemplo, linguagem figurada é importante dizer que significa aquela forma de dar um sentido não literal a um termo, a uma frase, a um nome, tá? A um substantivo, enfim. Então, isso chama-se de figura de linguagem, ou linguagem figurada. Então, quando o pregador pega um texto em que ele não pode ser interpretado ao pé da letra, ele não pode ser interpretado exatamente como está sendo lido, ele vai descobrir que naquele texto há uma linguagem figurada. E ele precisa descobrir que linguagem figurada é, para que ele possa, então, interpretá-la. Um exemplo é o Salmo 6, verso 6, onde você encontra o salmista que está narrando a sua angústia, e ele diz que todas as noites ele faz o seu leito, a sua cama, nadar, né, nas lágrimas. Bom, literalmente, esse é um texto impossível de ser assim entendido, ou seja, ninguém consegue chorar tanto que faça uma inundação no quarto a ponto da cama boiar nas próprias lágrimas. Então, são 3 dicas que o pregador precisa descobrir e saber sobre o texto. Curta aqui, compartilhe, comente, passe para o link aí do nosso canal no YouTube, onde também te pedimos, você também clique, você se inscreva, clique no sininho também, e você possa compartilhar, e nos ajuda a chegar a tantos outros e ajudar a tanta gente. Deus te abençoe, beijo no coração e até amanhã, assim querendo Deus.